Boa noite, pessoal. Meu nome é Dr. Luciano de Camargo Pacheco Filho, eu sou médico pediatra aqui de Capivari e eu vim hoje, por enquanto, de máscara para mostrar para vocês a importância de usar essa máscara, mas como eu estou praticamente sozinho nessa sala, eu já posso tirar para conversar mais tranquilamente com vocês. Eu vim hoje para falar com vocês sobre os cuidados que as crianças merecem durante essa pandemia do coronavírus. Muito se tem falado na mídia, muito se tem falado por médicos, especialistas, sobre as orientações referentes ao contágio desse novo coronavírus. Elas vêm sendo repetidas diversas vezes em todas as mídias, Facebook, WhatsApp, etc. Mas alguns cuidados específicos que devem ser tomados e adotados com as crianças sempre permanecem inúteis. Qual que é o problema? As crianças são a faixa etária que tem menor incidência de gravidade da doença. Isso não significa que elas não pegam a doença. A doença não vem nelas da forma grave. Tudo se passa como se fosse um resfriado, tudo se passa como se fosse uma gripezinha, uma tosse, uma febre, como qualquer outro resfriado. As crianças que são acometidas das formas mais graves são aquelas que têm alguma doença, uma asma, uma bronquite, as crianças que têm diabetes, quem tem problema cardíaco, problemas neurológicos, etc. Então, os casos em que há morte de criança por causa do coronavírus são muito raros e poucos descritos no mundo todo. Porém, apesar de não pegar a forma grave, elas transmitem como qualquer outro. Não é porque a doença nelas se manifesta de uma forma mais leve, é que elas não passam a doença para as outras pessoas. Por isso que tem que ter esses cuidados severos, porque a mamãe vai trabalhar, ela traz o vírus para casa, a criança não tem doença nenhuma, a mamãe volta a trabalhar e deixa o nenê com a vovó vai pegar a forma grave da doença, independente de qual gravidade esteja aparecendo no netinho ou não. Então, esses cuidados servem tanto para a criança como para proteger as pessoas que estão ao lado dela. Por conta disso, a saúde do governo, o Ministério da Saúde fez uma cartilha, tá? Uma cartilha de vamos nos proteger contra o coronavírus. Esta cartilha vocês acham tranquilamente na internet, dá para fazer o download, dá para baixar, é só entrar no Ministério da Saúde. Aqui atrás está mostrando Saúde, Governo, Coronavírus. Ou até no Google vocês podem procurar, botando lá, Cartilha de Saúde do coronavírus, vocês conseguem baixar no celular, vocês conseguem baixar no computador e ela vai explicar de uma forma tranquila como que vocês vão fazer a linguagem própria, uma linguagem muito fácil, muito simples das crianças entenderem do que vai acontecer, do que vocês têm que fazer, perguntas simples que foram resolvidas e as crianças vão aprender algumas palavras como contágio, como disseminação, algumas palavras como pandemia e assim por diante. Essa cartilha explica, é muito fácil de vocês acharem, não dá para imprimir, que são 40 e tantas páginas, fica uma coisa que vai gastar vários cartuchos de tinta para fazer financeiramente no contexto e época de crise. Porém, vai ensinar vocês a lidarem, a dialogar com os filhos, ver a importância, inclusive das inseguranças, dos medos que surgem na cabeça das crianças decorrentes das mudanças que as crianças estão sendo submetidas. Essa cartilha é um documento que vai facilitar para o pai, para a mãe, para quem está tomando conta da criança, ter uma conversa no nível que a criança pode entender. É uma linguagem adaptada para a criança, para o adolescente também, e serve também, como eu estava falando, como material informativo, né? E traz conteúdos sobre o coronavírus, aborda formas de prevenção, mostrando dúvidas comuns sobre higienização e significado de palavras, como eu disse, como pandemia, sintoma e etc. A Sociedade Brasileira de Pediatria fez estudos e até agora não há transmissão do coronavírus pelo leite materno e transmissão via placentária. Portanto, se a mamãe está contaminada,
enquanto o nenê estiver dentro da barriga, a chance dessa criança contrair a doença é praticamente zero. E depois que nasce, pelo leite materno também não. Os cuidados são no contato, se a mamãe for doente, em passar para o filho. Essa criança tem que ser amamentada, sempre a mamãe tem que estar de máscara e a criança deve permanecer num ambiente arejado, evitar de receber visita, evitar de contato com outras pessoas e principalmente com as pessoas mais velhas. É muito importante também destacar que as crianças maiores, 2, 3, 4, 5 anos, elas não têm noção de higiene como o adulto tem. Então é muito importante tomar cuidado, ensinar a lavar a mão, ensinar a importância de usar a máscara. Esses são os cuidados, isso tudo tem numa linguagem muito fácil aqui nessa cartilha para vocês poderem baixar e ler e brincar com as crianças. Quem estiver junto com a criança deve sempre tomar cuidado, o mais possível usar máscara, tá certo? Depois do banho, depois da troca de fralda, lavar a mão e usar álcool, fazer a higiene das mãos, lavar os lençóis, tomar cuidado mesmo. É muito importante, inclusive, fazer a higiene do quarto das crianças com álcool, os lugares que a criança mais passa. Outra coisa extremamente importante para se fazer nessa época, quando a criança precisa de uma consulta médica. É muito importante que as idas aos médicos, as idas aos ambulatórios, aos consultórios, sejam agendadas anteriormente. Por quê? Porque vocês vão chegar lá para não ter aglomeração na sala de espera. Mesmo se você precisa de um pronto-socorro, uma consulta no final de semana, não tem problema que ligue para o pronto-socorro, pergunte como é que está o número de pessoas que está lá, se está tendo muita demora para atender, ajeita. Às vezes dá umas gotinhas de dipirona para uma febre, dá umas gotinhas de paracetamol para uma febre, dá para aguardar 40 minutos, 50 minutos e depois sem ter um fluxo de gente muito grande para que não haja aglomeração. Máscara, higiene das mãos, higiene do próprio corpo, cuidado com as roupas quando chega em casa, cuidado com os sapatos, tudo isso sempre prevenir é melhor que remediar. Evitar aglomeração, 2, 3, 4 pessoas ao mesmo tempo, já a passagem do vírus é muito grande. Se 2 pessoas usam máscara, a chance de contágio é de 1%. Se uma pessoa não estiver usando máscara, a chance de contágio é acima de 60%, 70%. Olha, 60 vezes mais, a possibilidade é 60 vezes maior de passar de uma pessoa para outra. E, além disso, finalizando, a gente não pode esquecer de outras doenças, né? A gente tem que fazer as vacinas de gripe, vocês querem manter a imunidade das crianças a toda, mas tem que continuar vacinando. Quem tem vacina de sarampo, quem tem vacina de gripe, quem tem vacina, vamos vacinar, liga-se no posto de saúde, pergunta-se qual é o melhor horário para fazer a vacina, da mesma forma dos conselhos para vocês irem aos consultórios médicos, ambulatórios, pronto-socorro e postos de saúde. Boa noite, pessoal. Muito obrigado.